Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos dar sequência na correção do PET, volume 4, do sexto ano. É a semana número 2, que trouxe como unidade temática os números, conteúdos relacionados, operações fundamentais com números naturais, MMC, nosso mínimo múltiplo comum. Questão número 1. As duas vasilhas são iguais, estão com líquido verde. Letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira em relação à capacidade das vasilhas? Letra B. Utilize frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números em relação à capacidade das vasilhas. Letra C. Se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual a fração que representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Letra D. Quanto falta de líquido para a segunda vasilha complete sua capacidade? Vamos fazer um passo a passo. Vamos tentar pegar o que é mais simples, tá? Vamos lá. Item A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira? Não sei, cara. Não sei quanto a mais. Eu sei que um pouquinho a mais, mas por enquanto eu não sei, tá? Vamos para a letra B? Letra B. Utilize frações para descrever as quantidades de líquido em cada uma delas por números em relação à capacidade das vasilhas. Bom, como que está a primeira vasilha, né? A primeira vasilha, a gente poderia dizer que ela foi dividida em 3 partes e colocou o líquido verde em 2. Então a primeira tem 2 partes de 3. Já a segunda vasilha, a gente pode dizer que ela foi dividida em 4 partes iguais e de líquido verde foram colocados em 3 dessas partes, né? Então foi colocado em 3 partes de 4. Então esse seria o item B. Vamos ver o item C, está fácil? Se juntarmos o líquido das duas vasilhas com a fração que representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Não sei também. Quanto falta de líquido para que a segunda vasilha complete sua capacidade? Ó, a letra D está fácil, né? Por que a letra D está fácil? A segunda vasilha ela tem 3 partes, né, de um total de 4 com o líquido verde. Então, para ela completar a capacidade, está faltando só uma parte, né? Essa parte branca aqui. Então, para ela completar a sua capacidade total, falta uma parte de 4. Então, letra B e letra D nós conseguimos executar de maneira bem tranquila, tá? Letra A e letra C. Eu vou tentar mostrar para vocês de duas maneiras. Uma usando o desenho e a outra matematicamente falando, tá? Usando números mesmo. Bom, para analisar o desenho, o que eu vou ter que pensar aqui, né? Olha só, letra A. Quanto a segunda vasilha tem a mais que a primeira? Eu sei que tem um pedacinho a mais, mas quanto? Para a gente poder ter essa noção, o ideal é dividir as vasilhas em partes iguais. E aqui as partes são diferentes. Uma foi dividida em 3 partes e a outra foi dividida em 4. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vasilha que foi dividida em 3 partes e vou dividir cada parte ao meio. Tá? Vou ficar com quantas partes? Vou ficar com 6. Só que 6 partes e 4 ainda são diferentes, né? Aqui deixa de ter 3. Vamos apagar aqui, ó. Aqui deixa de ter 3 partes e passou a ter 6. Só que aqui tem 4, aqui tem 6. Eu preciso de partes iguais. Se eu dividir aqui no meio, vai dar 8. E eu nunca vou ter partes iguais, né? Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou dividir aqui em 3 partes. Cada parte eu vou dividir em 3. Tá? Se eu tinha 4 partes, e cada parte eu estou dividindo em 3, no final eu vou ter 12 partes. Certo? Então, eu não tenho aqui mais 4 partes. Eu dividi em 12. Do lado de cá tem 6 partes, então é só dividir cada uma delas ao meio, né? Se eu tenho 6 partes, divide cada uma delas ao meio, eu vou ficar com 12 partes. Vou arrumar essa. Então, cada parte eu estou dividindo ao meio, eu vou ficar com 12 partes. E agora a gente vai comparar quanto que uma tem a mais que a outra. Olha só, esse risco aqui, ele se encaixa aqui. Olha que belezinha, né? Quanto uma tem a mais que a outra? Tem exatamente uma parte de um total de 12. Então, a segunda tem uma parte
de um total de 12 a mais que a primeira. Tá, professor, mas e sem o desenho? O que eu vou ter que fazer? Bom, sem o desenho, a gente vai ter que pegar a segunda vasilha, que tem mais, né? Que tem 3/4, e retirar a primeira, que tem 2/3. Então, basta fazer aqui uma continha de subtração, né? Uma continha de menos. Só que como que eu faço subtração de frações? Os denominadores são diferentes, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum. E o MMC de 4 e 3, né, o múltiplo comum de 4 e 3, como nós vimos aí em PETs anteriores, vai ser 12. E a gente faz a equivalência agora. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, uma parte em 12. Essa é a diferença entre as duas vasilhas. E a letra C. Se juntarmos o líquido das duas vasilhas, qual a fração que representa essa quantidade em relação à capacidade das vasilhas? Então nós vamos juntar, ou seja, eu vou pegar a primeira que tem 2/3, mais a segunda que tem 3/4. Ou seja, é basicamente a letra A. Só que a letra A nós fizemos uma subtração e agora nós vamos fazer uma adição. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 8 mais 9, nós temos 17 partes de um total de 12. Né? A vasilha foi dividida em 12 partes e no final nós acabamos pegando 17 partes, ou seja, uma vasilha inteira mais um pouquinho de uma segunda vasilha. Questão número 2. 3 automóveis estão indo de A para B. Observe quanto do percurso cada um já completou. Então, o carro verde completou 1/4, o azul metade, o vermelho 5/6. Agora determine, letra A, a diferença entre o percurso já completado pelo automóvel azul e verde. Então, nós queremos a diferença é uma continha de menos, entre o percurso do que o azul fez e o verde. Então, o azul fez metade. Então tá aqui, ó, metade, meio, menos o verde, que é 1/4. E nós precisamos subtrair. Então, para subtrair, vamos tirar aqui o mínimo múltiplo comum de 2 e 4, né? O mínimo múltiplo comum de 2 e 4 é 4. E faça a equivalência. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aqui é a mesma coisa. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 1, 1. 2 menos 1, 1. Então, a diferença foi de 1/4. Item B. Queremos também a diferença, só que do carro vermelho e o carro verde. Vermelho, 5/6, menos o verde, 1/4. Vou dar uma dica legal para vocês, tá? A gente tem que tirar aqui o MMC de 6 e 4. Para quem sabe tirar o mínimo múltiplo comum, beleza. Tá? O MMC de 6 e 4 é 12. 12 é um número bacana para fazer conta. Não sabe tirar MMC? Não tem problema. Você vai fazer o seguinte, 6 vezes 4, 24. Você vai usar o 24. Tá? Acabei de falar para vocês que o mínimo múltiplo comum de 6 e 4 é 12. Mas se eu quiser realizar 6 vezes 4, 24, e utilizar o 24, eu posso. Tá? Não está errado. No final a gente vai simplificar do mesmo jeito. Então vou fazer equivalência agora. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 5, 20. 24 dividido por 4, 6 vezes 1, 6. Então 20 menos 6 vai dar 14 sobre 24. Aí eu venho e simplifico. Né? Dá para simplificar tudo por 2. 7/12. E o item C, nós queremos também a diferença entre o carro vermelho e azul. Vermelho, 5/6, menos o azul, que é meio. Mesma coisa, MMC de 6 e 2 dá 6. Mas se você quiser realizar 6 vezes 2, 12, e utilizar o 12, sem problemas. E agora equivalência, 12 dividido por 6, 2, 2 vezes 5, 10. 12 dividido por 2, 6, 6 vezes 1, 6. Então 10 menos 6, 4 sobre 12, e no final a gente vai simplificar aqui no caso por 4, chegando em 1/3. Tranquilo? Então é uma dica boa aí para não precisar perder tempo tirando o mínimo múltiplo comum. Claro que com ele você trabalha com números menores.
Questão 3. Examine a figura ao lado e indique a fração correspondente. Letra A. Aos setores verde e vermelho juntos. Vamos colocar aqui, né? Item A. Setores verde e vermelho juntos. Nós precisamos somar 1/4 mais 1/6. E tem que tirar o mínimo múltiplo comum, então, para poder somar as frações. MMC de 4 e 6. O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Mas volto a repetir, se quiser fazer 4 vezes 6, 24, você pode. Equivalência, 24 dividido por 4, 6. 6 vezes 1, 6. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 1, 4. 6 com 4, 10 em 24. Vamos simplificar tudo por 2 e vamos chegar em 5 dozeavos. Então esse foi o item A. Item B. Ao que o setor azul é maior do que o laranja. Bom, o azul é maior que o laranja, mas quanto? Então, para saber quanto que um é maior que o outro, eu vou pegar o maior, que é 1/3, e vou retirar o menor, que é 1/9. E vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 3 e 9. O mínimo múltiplo comum de 3 e 9 é 9, tá? Olha só como que tira o mínimo múltiplo comum, né? Fatoração simultânea. Os dois são divisíveis por 3, né? 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. E o 3 agora dá por 3, que vai dar 1. No final, 3 vezes 3, 9. E eu venho e vou utilizar o 9. Professor, mas posso fazer 3 vezes 9, 27 e usar o 27? Pode. Tá? O legal da matemática tem vários caminhos. Equivalência. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 1, 3. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 1, 1. 3 menos 1, 2 nonos. Então essa é a diferença entre o setor azul e o setor laranja. Letra C. Ao que o setor vermelho é menor que o azul, né? Bom, para saber quanto um é menor que o outro ou maior que o outro, é só subtrair. Então eu vou pegar aqui o setor vermelho e o setor azul. Vou pegar o maior. O maior é o azul, 1/3, menos o vermelho, que é 1/6. MMC de 3 e 6 é 6. Mas se você quiser realizar 3 vezes 6, 18, e usar o 18, não tem problema. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 1, 6. 18 dividido por 6, 3. 3 vezes 1, 3. 6 menos 3 vai dar 3 sobre 18. No final a gente vem e simplifica tudo por 3, resultando em 1/6. Então esse foi o item C. E a pergunta que fica agora é: quanto vale o setor amarelo? Lembrando que se eu somar todos os setores, tem que dar um inteiro, que seria o nosso círculo. Tá? Então vamos somar aqui todos os setores que nós conhecemos para tentar descobrir quanto que vale essa soma. Então vamos fazer aqui a letra D. Setor azul, 1/3, mais setor laranja, 1/9, mais setor verde, 1/4, mais setor vermelho, 1/6, e eu quero saber quanto que vale essa soma toda. Vamos tirar a MMC aqui no cantinho? 3, 6, 4 e 9. Eu acabei mudando a ordem. Então, 3, 6, 4 e 9. Bom, tem números pares, então a gente vai começar com 2. O 3 não dá para dividir por 2, repete. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. 9 por 2, não dá, repete. Tem o 2 que é par, a gente vai continuar com 2 então. O 3 repete. 2 por 2, 1. O 9 repete. Agora é a vez do 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. O 1 repete e 9 por 3 dá 3. E por último, o 3 ainda é divisível por 3. Então aqui a gente repete, 3 por 3, 1. Multiplicando tudo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum. Está aqui. E agora eu vou com a equivalência. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então 36 dividido por 3 dá 12. Vezes 1, 12. 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1, 4. 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 1, 9. 36 dividido por 6, 6 vezes 1, 6. Somando tudo, né? 4 com 6 dá 10. 10 com 12, 22. Com 9, né? 22 com 9 vai dar 31. Então, 31 partes em 36. Isso aqui é a soma de tudo, né? 31 partes de 36.
O que falta para completar o inteiro é exatamente a parte amarela. Então, se eu divido em 36 partes e pego 31 para compor a parte azul, laranja, verde e vermelho, vai restar 5 partes. Então, o setor amarelo ele corresponde a 5 partes de um total de 36. Então, essa aqui é a resposta da letra D. Dando sequência no nosso PET, aqui ele sistematiza mais alguns conceitos, né? Ele fala como que a gente vai somar ou subtrair frações. Eu deixo para vocês efetuar a leitura, mas é do mesmo jeito que nós já estávamos realizando, né? Da mesma maneira que nós resolvemos os exercícios anteriores. Então, pratique um pouco a adição e a subtração de frações. Bom, denominadores iguais, não tem que fazer nada, é só somar os numeradores. Então, 4 mais 2, 6, e o denominador repete, 6/7. Denominadores iguais, é só trabalhar com o numerador. Então, 8 menos 3, 5, o denominador repete, 5/5, ou posso falar que isso é um inteiro, né? 5 dividido por 5 vai dar 1. Denominadores diferentes, bom, mínimo, múltiplo, comum, de 4 e 10, né? O MMC de 4 e 10 dá 20. Mas se eu quiser fazer a continha aqui, 10 vezes 4 e usar o 40, eu posso. 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 3, 12. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10. 12 mais 10, 22 em 40. Aproveito e vou simplificar tudo por 2. 22 por 2, 11. 40 por 2, 20. Então a gente tem aqui 11 20avos. E na letra D a mesma ideia, né? O MMC de 5 e 3 é 15. E se eu fizer 5 vezes 3, vai resultar no mesmo 15. Então às vezes coincide. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. Então tá aqui. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Então 12 menos 10, 2 15avos. Então essa é a resposta do item D. E para finalizar a correção dessa semana, está faltando apenas a questão número 5, que diz o seguinte: 3 amigos compraram chocolate e dividiram da seguinte forma: André comeu 1/3, Pedro comeu 1/6 e Marina comeu 1/4. É correto afirmar que André comeu mais? André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate? Marina comeu metade do que André comeu? Né? Tem várias perguntas aqui. Mas primeiro, vamos pensar o seguinte, ó. André, vou colocar assim, ó. André, vou acertar aqui, aí. Bom, o que o André comeu? 1/3. Depois vem Pedro. O que Pedro comeu? 1/6. E depois Marina. O que a Marina comeu? 1/4. Bom, esses números fica difícil a gente analisar porque cada um dividiu numa quantidade de partes diferente do outro. Por exemplo, o André dividiu em 3 partes, pegou uma. O Pedro dividiu em 6 partes, pegou uma. A Marina dividiu em 4 partes, pegou uma. Então, para ter uma ideia mais clara, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o MMC. MMC de 3, 6 e 4. O MMC de 3, 6 e 4 é 12. Mas se eu quiser multiplicar, eu posso, tá? 3 vezes 6, 18. 18 vezes 4 daria 72. Mas fazer continha com 72 e com 12, é claro que com 12 é muito mais fácil, né? Porque o número é menor. Então eu vou usar aqui o 12. Se você ainda não sabe tirar MMC, vamos fazer aqui no cantinho, olha só. É fácil. 3, 6 e 4. Vamos dividir pelos números primos, né? Tem números pares, a gente começa com 2. O 3 não dá por 2, repete. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. O 2 dá por 2 ainda. O 3 repete. 2 por 2, 1. E agora o 3 dá para dividir por 3, que dá 1. E vamos multiplicar. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vamos fazer equivalência agora. O que é equivalência? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui eu tenho o seguinte: 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Vamos voltar para as alternativas?
André comeu mais do que Pedro e Marina juntos. O André comeu 4 partes de 12. O Pedro comeu 2 de 12 e a Marina comeu 3 de 12. O Pedro e a Marina juntos comeram 5 partes de 12. E o André 4. Então o André comeu menos. Então a letra A a gente vai descartar. A letra A é falsa. Letra B. André, Pedro e Marina comeram todo o chocolate. Bom, será que eles comeram todo o chocolate? Se eu somar tudo aqui, se eu pegar o André mais o Pedro mais a Marina e somar tudo isso, 4 com 2, 6, 6 com 3, 9. Eles comeram 9 partes de 12, ou seja, eles deixaram ainda 3 pedacinhos de 12. Então eles não comeram todo o chocolate. Vamos descartar a letra B. Letra C. Marina comeu metade do que André e Pedro comeram juntos. A Marina comeu 3 partes de 12. O André e o Pedro, juntos, eles comeram 6 partes. Então, juntos, eles comeram 6 partes. A Marina comeu 3, que é justamente a metade como o exercício propôs. Então, a letra C é a alternativa correta. Beleza? Assim a gente encerra mais uma semana. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se possível, compartilhe esse vídeo aí com seus colegas. E até semana que vem.